Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver que a importância de ser selado com o Espírito Santo. Também vou te mostrar na Escritura que de fato não há nenhuma condenação para aquele que com o Espírito Santo estão selados com o mesmo. Mas para que não haja condenação para alguém, de fato tem que estar selado com o Espírito Santo. Porque o selo do Espírito é o ser selado com o selo do Espírito, que faz com que não haja nenhum tipo de condenação para aquele alguém. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção, porque o versículo que vou aqui mencioná-lo, muitas pessoas se equivocam, muitas pessoas interpretam de forma equivocada quando faz a leitura deste versículo. Por isso eu pediria que você redobrasse sua atenção no nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de número 1, diz o título: nenhuma condenação o pendor do Espírito, ou o selo do Espírito. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo? Vou te mostrar aqui que o versículo 2 é a parte B, vai se encaixar dentro da parte A, ou seja, o versículo 2 vai se encaixar no versículo 1. Olha a leitura do 1. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo? Olha a resposta no 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, que te livrou, ou nos livrou, da lei do pecado e da morte. Para que existe lei? Lei existe para ser seguida. Por exemplo, você que dirige, se você passar no radar de velocidade acima do que lhes é permitido, sabe o que vai acontecer? Você vai ser multado, porque você infringiu a lei. Agora, se você passar abaixo do que lhe é permitido, você vai passar dentro da lei, ou seja, conforme o que a lei permite, ou seja, você vai estar isento de ser multado. Não vai haver multa, não vai haver nenhuma condenação. Estou falando de ser multado porque você obedeceu à velocidade daquele radar. Você passou abaixo do que lhe é permitido. A lei do Espírito, estou falando de lei, a lei do Espírito da vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Acabei de falar que lei é para ser seguida. Ora, e se a lei do Espírito nos dá vida em Cristo que nos livrou da lei do pecado e da morte, se eu vivo a lei do Espírito me dá vida em Cristo. Se vivo a lei do Espírito, com o próprio Espírito Santo eu vou ser selado. E ao ser selado com o Espírito Santo, por viver a lei do próprio Espírito, o mesmo Espírito vai me isentar de culpa, de condenação, porque eu estou vivendo conforme a lei que me foi imposta por Ele. E se alguém está vivendo conforme a lei que foi imposta pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo, você será selado. E ao ser selado com o selo do Espírito Santo, você se torna isento de culpa, porque obedeceu a lei do Espírito. Ao se tornar isento de culpa, aí entra o título da mensagem: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Nenhuma condenação, ou seja, aquele alguém não pode ser condenado, porque foi selado com o Espírito Santo. E é o ser selado com o Espírito Santo que nos livra da condenação e do inferno. Então, para que alguém esteja livre de condenação, tem que ser selado com o selo do Espírito. E o que fazer para ser selado com o selo do Espírito? Viver a lei do mesmo. Porque a lei do Espírito nos dá vida em Cristo. Veja, a lei do Espírito nos dá vida em Cristo. Para que eu alcance essa vida em Cristo, veja o versículo 2. A lei do Espírito nos dá vida em Cristo. Para que eu alcance essa vida que está em Cristo, tem que obedecer a lei do Espírito. Ao obedecer a lei do Espírito, te dá vida em Cristo. E ao te dar vida em Cristo, você é selado com o selo do Espírito Santo. Ao ser selado com o selo do Espírito Santo, por ter obedecido a lei do próprio Espírito, você se torna selado com o selo do mesmo. Ao ser selado com o selo do mesmo,
você se torna isento de culpa. Ao se tornar isento de culpa, se está isento de culpa, não haverá condenação. Para quem são eles? Para aqueles que estão selados com o Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi muita gente usar esse versículo e dizer assim: não há nenhuma condenação para mim, já estou em Cristo. Está em Cristo é uma coisa, mas estar selado com o Espírito Santo é outra coisa. Não só basta estar em Cristo, tem que estar selado. Quando você está selado com o selo do Espírito, você está isento de culpa. Ao estar isento de culpa, aí não há condenação, porque aquele alguém está isento, não infringiu as normas, não infringiu as regras, não infringiu a lei, andou de acordo com a lei do Espírito, foi submisso à lei do Espírito que te deu vida em Cristo. E ao ter a vida em Cristo, torna-se selado com o selo do Espírito. Ao estar selado com o selo do Espírito, isento de culpa. Ao estar isento de culpa, não há condenação, porque você já está isento por conta do selo do Espírito Santo. Tudo a seu tempo, passo a passo. Não é só estar em Cristo. Repito, tem que estar selado com o selo do Espírito Santo de Deus. Já vi tanta gente dizer: não há nenhuma condenação para mim, já estou em Cristo. Já vi muita gente, o diabo engana usando a Bíblia. Tem que estar selado, porque é o selo que nos isenta da culpa. E ao estar selado, você não só se torna isento da culpa, como não há condenação, porque você está selado com o selo. E por que está selado com o selo? Porque alcançou a vida em Cristo. E como alcançou a vida em Cristo? Por meio da lei do Espírito Santo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Tá certo? Quero orar por você. Querido Deus, Tu és grande, Tu és soberano. Eu oro, Senhor, por esta mulher e oro por este homem. Oro por esta pessoa que me ouve em algum lugar. Vai de encontro a eles e sela esta pessoa. Aquele que me ouve em casa, Senhor. O que me ouve no trabalho. A pessoa que me ouve talvez numa clínica de recuperação. A pessoa que me ouve no trabalho, na rua debaixo da ponte, em algum lugar. Vai de encontro a eles. E que o Senhor possa selar com o selo do Santo Espírito da promessa. Sela eles como propriedade Tua, porque são algo como eu sou. Sela, Senhor, o drogado, o alcoólatra, o viciado, a pessoa que talvez foi contaminado por algo que a vida de alguma forma as contaminou. Toma esta pessoa pela mão, porque o Senhor disse que somos para contigo propriedade particular sua. Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro a esta pessoa que me ouve agora. Talvez tenha pessoas me ouvindo com dores no corpo. Talvez tenha pessoas me ouvindo com desgaste nos ossos. Há pessoas me ouvindo certamente com dores de cabeça. Há pessoas me ouvindo agora enfrentando infinidade de problemas. Mas o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o Deus que cura, que restaura. Deus Todo-Poderoso. Sopra nesta pessoa. Sopra na mente, no pensamento, no coração. Sopra dos quatro ventos o espírito de cura, de milagre. O espírito de poder. E ao sopro do teu espírito, que haja cura. Ao sopro do teu espírito, que haja libertação, que as cadeias se quebrem. Ao sopro do teu espírito, que porta se abra. E que ao sopro do teu espírito, maravilha venha acontecer na vida de cada um deles. Eu peço ao Senhor, sopra dos quatro ventos o espírito de poder. E opera no teu sopro, no sopro da cura, que haja milagre na vida deste homem e desta mulher que me ouve em algum lugar. Que seja alcançado, que sejam tocados pelo teu poder. E que assim haja maravilha na vida de cada um que me ouve agora. Eu peço ao Senhor, assim determino. Eu determino restauração. Eu determino curas. Eu determino um novo tempo, uma nova história. Eu determino que tudo se fará novo. E que assim seja e que assim venha se cumprir na vida de cada um. Eu peço isso ao Senhor. E assim o abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe, mas que você entenda que não basta estar em Cristo,
tem que estar selado com o Santo Espírito da promessa. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.